com a ajuda de Deus, pregar que, ainda que vivamos a pior crise, o Senhor dos Exércitos está conosco. É debaixo desse título, desse tema, dessa divisa, que eu quero me dirigir à igreja, me dirigir aos queridos internautas que acompanham a página AD Central, Ministério Barra do Itapemirim, e pedir a você que compartilhe para que mais pessoas tenham acesso à bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Ainda que vivamos a pior crise, o Senhor dos Exércitos está conosco. Este salmo, ele fora escrito aproximadamente 1000 anos antes do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um cântico ao soprano, dirigido ao regente entre os filhos de Coré. Não é um salmo de Davi, é um salmo de um outro musicista. E ele começa o seu salmo, a redação da sua poesia, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A certeza de fé que ele começa esse texto leva-nos a ver a confiança que o salmista estava depositando no Senhor nosso Deus. Ele não disse: quem dera que Deus nos refugiasse, oxalá que o Senhor nos fora fortaleza. Não, ele assevera com a firmeza da sua fé, dizendo: Deus é. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre que os servos de Deus se encontraram em apuro, eles buscaram nesta fé inabalável a convicção para afirmar algo sólido acerca do nosso Deus. Se não vejamos quando nossos irmãos foram diante do rei Nabucodonosor entrevistados para serem lançados na fornalha, eles disseram: o nosso Deus pode nos livrar da tua mão. Não questionaram a possibilidade, não deixaram em aberto, mas foram firmes ao dizer: o nosso Deus a quem nós servimos, Ele pode. Ele continua podendo, Ele sempre pôde, Ele sempre há de poder sobre todas as coisas. Ele pode entrar com providência, Ele pode entrar com solução. Aleluia! Aqui o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que nos aconteça a pior das hipóteses, ainda que o mundo geológico ele entre em parafuso, ele se desloque, ainda que aconteça com o sistema fugir do eixo, Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Aleluia! E ele coloca as hipóteses aos olhos humanos, as mais absurdas, as mais difíceis. Ele diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Eu presumo que ele não alcançava com exatidão o que é que ele estava falando. Mas numa hipótese dessa envergadura, numa possibilidade de uma crise dessa grandeza, ainda que a Terra saia dessa galáxia, ainda que a Terra saia desse sistema solar, ainda que a Terra se mude, de Calabachúria, Deus é o nosso refúgio. Deus continua sendo a nossa fortaleza. Ainda que a terra se mude, ainda que as montanhas saiam da cordilheira,
Saia da cadeia montanhosa e se precipitem para o litoral. Você consegue pensar isso? Da serra deixar de ser serra e se precipitar no litoral e cair no meio dos mares. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o nosso refúgio. Deus continua sendo a nossa fortaleza. Aleluia. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e os montes se abalem pela braveza da água que ruge e se perturba, ainda que as águas rujam e se perturbem de tal maneira que consiga abalar os montes, há um rio, há uma calmaria, há um rio sereno, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Aleluia! Esta convicção que o salmista expressa eleva a nossa fé. Ainda que isso tudo aconteça, Deus está no meio, Deus está no centro, Deus está no controle, Deus está no controle de tudo. Aleluia! Louvado seja Deus! Ainda que vivamos a pior crise, o Senhor dos exércitos está conosco. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Interessante que seria poético, seria romântico poder dizer: vinde, contemplai as obras do Senhor. Quantos parques ecológicos ele tem feito na terra. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Quantos oásis ele tem feito pelos desertos do mundo. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que erradicação ele fez da fome. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que erradicação ele fez da pobreza. Vinde, contemplai as obras do Senhor. A nossa mente capitalista, materialistamente treinada, quer pensar que o Senhor só faz coisa boa. Mas a palavra só diz: vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Estamos vivendo um momento de crise. Estamos vivendo um momento difícil na terra. As notícias não param de chegar de todas as partes do mundo. A imprensa, efetuando o seu melhor trabalho, consegue nos informar quase que a tempo real o que está acontecendo ao redor do mundo. E alguém pode perguntar assim: pastor, por que Deus não faz nada? Não, ele está fazendo, ele continua fazendo. Ele continua fazendo o que ele se propôs a fazer, ele continua fazendo. O que a Bíblia garante que ele faria, ele continua fazendo. Ele só não está fazendo o que as pessoas disseram que ele faria, sem ele haver dito que faria. Isso ele não fará porque ele não tem compromisso com isso. Se alguém te pregou um Deus que resolve todos os seus problemas, que você é filho de Deus, que você não merece isso, que você pode temar com Deus até ele fazer, te ensinou a ser um filho birrento, um filho ruim, e isso não está na Bíblia. Mas o que Deus falou na sua palavra, passará o céu, passará a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Não. Há pouco tempo, qual que era a grande demanda dos governadores e dos prefeitos
para com os presidentes das nações. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana era um problema. O transporte de cargas era um gargalo na economia. Eles estavam procurando um outro modal, porque os modais existentes já não estavam mais atendendo à demanda. A dificuldade em conseguir exportar estava exatamente no custo do transporte da produção. E os prefeitos e os governadores e o ministro dos transportes, e aquela preocupação com a mobilidade urbana, as cidades, o trânsito, aquela loucura, em tal lugar estão tantos quilômetros de engarrafamento. Cadê o engarrafamento? Eu precisei de ir em Vitória quinta-feira à noite, cheguei lá por volta de 19 horas. Você atravessa a capital só parando em quebra-mola e semáforo, quebra-mola e semáforo, respeitando a velocidade regulamentar. A cidade está tão vazia que dá mais medo do que alegria. O problema era esse, era a mobilidade urbana. Cadê? Tem que fazer. O problema é que tinha pessoas que não tinham recurso. Hoje, quem não tem dinheiro não pode comprar. E quem tem dinheiro também não pode. Quem pode fazer um planejamento de férias, um planejamento de lazer, um turismo, não pode sair de casa. E quem não tem quase nada dentro de casa também não pode sair de casa. Eu estou me gloriando disso? Não. Eu estou dizendo que o meu Deus é grande por causa disso? Independente disso, Ele é Deus. Ele está acima de todas estas coisas. Eu estou dizendo que o céu são os céus do Senhor, a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. A maioria das coisas que acontecem do céu para baixo foram criadas por nós. E estava aquela loucura. Uma boa parte do culto era dedicada ao ofertório. Uma boa parte do culto era dedicada a pedir dinheiro. Você não sabia mais o que era um pastor e o que era um empresário. Você não sabia mais o que é uma igreja e o que é uma empresa. Está se diluindo, está se acabando. As famílias não podiam conviver, porque não tinham tempo, cada um para uma coisa e todo mundo com seu horário. Está tendo um choque de arrumação aí. Um grande brasileiro fez um comentário esta semana: não espere passar essa pandemia para o Brasil voltar ao normal, porque provavelmente não se voltará mais ao normal. Provavelmente não se voltará mais àquele normal que você estava acostumado. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. E é exatamente nesse tempo de crise que você vê quem serve a Deus e quem não serve. Quem tem uma fé viva para com Deus e quem tem uma fé interesseira das coisas materiais com Deus. Esse salmo foi no ano 1000, aproximadamente. Passaram-se 400 anos, veio outra crise. Já na época do profeta Abacuque. E ele foi conversando com o Senhor as coisas difíceis que estavam acontecendo. A idolatria, a embriaguez. Ele achava que Deus não estava se manifestando. Livro do profeta Abacuque. Mas quando chega no capítulo 3, ele diz assim: eu ouvi, Senhor, a tua palavra e eu temi. Essas coisas que nós estamos vendo acontecer, meus irmãos, vai promover temor de Deus em muitos corações. Temor de Deus em muitos corações.
Pessoas que confiavam no seu plano de saúde, confiavam na sua saúde, na sua imunidade, na sua condição física, agora estão vendo que não dá para confiar. Nação ao redor do mundo que tem uma capacidade para matar impressionante. Nação treinada, como diz a palavra, dura de rosto, pronta para matar. Com armamento fortíssimo para matar, não está tendo condição para viver. Foram tão treinados para matar, produziram tanta arma de guerra, que não estão conseguindo arma de paz, arma de saúde, arma de vida. Nações no mundo considerado potência mundial, é a expressão que eles mais gostavam de ver referirem-se a eles. Potência mundial, estão impotentes, mundialmente impotentes, porque não conseguem resolver aquilo que eles não veem. É o chamado inimigo invisível, que eles não conseguem ver. Se fosse um exército armado, já teriam debelado, já teriam resolvido. Mas como é um inimigo invisível que não tem jeito de guerrear contra, as nações estão perplexas. Como diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 21, as nações estão perplexas, os governos não estão sabendo o que fazer, mas tem um povo na terra que continua sabendo o que fazer. Esse povo se chama igreja, igreja do Senhor, igreja do Senhor, igreja do Senhor. E a você, meu querido assembleiano, meu querido irmão assembleiano, com todo respeito a todas as demais denominações, porque nós somos uma mesma religião, nós somos o cristianismo. Essas ramificações são denominações. Nós somos cristãos denominados assembleianos, e tem os irmãos cristãos batistas, cristãos presbiterianos, cristãos metodistas, cristãos maranatas. São denominações de um mesmo povo. Então não vai aqui nenhuma crítica a nenhuma denominação. Mas eu estou me referindo à minha denominação, da qual eu sou membro. A você, meu querido irmão assembleiano, crise não é problema para a Assembleia de Deus. Crise não é problema para a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus cresceu no Brasil a partir de 1910. A partir de 1910. 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. A Assembleia de Deus sai mais forte ainda daquela guerra e continua pregando o Evangelho, se espalhando pelo Nordeste, no Norte, onde ela nasceu, em Belém do Pará. Em 1939, Segunda Guerra Mundial, até 1945, a Assembleia de Deus continua pregando: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e em breve Jesus Cristo voltará. As crises, elas vão chegando e vão passando, e a gente continua caminhando para o céu, porque a crise, ela não nos delimita, ela nos motiva. Qual é o nosso alvo? É o arrebatamento da igreja, é a volta maravilhosa de Jesus. Isto pode se dar num tempo de crise, ou num tempo de guerra, ou num tempo de paz. Não vem ao caso. Uma coisa não interfere diretamente na outra, somente a sinaliza. O profeta Abacuque, ele diz: eu ouvi, Senhor, a tua palavra e eu temi. Você que está ouvindo a palavra nesta noite, meu irmão, talvez está precisando um pouquinho de temor de Deus. Pensa um pouquinho. Você que é desviado do Evangelho, volta para Jesus. Aí perto da sua casa deve ter uma igreja. Não estou dizendo para você voltar aqui para a Assembleia de Deus Central, estou falando para você voltar para Jesus. Você que o seu casamento está ruim, está em crise, vê o que está aí dentro da sua casa. Se é um pouco de orgulho, está faltando um pouco de humildade. Talvez vocês tenham tudo para ser feliz, e não está conseguindo ser feliz dentro da bênção que Deus te colocou. E agora se chega esse tempo de crise, esse tempo de dificuldade, você que não conseguiu ser feliz num tempo de paz, como é que você vai ser feliz num tempo de guerra?
Quantas famílias, eu vinha dizendo que o mundo não voltará a ser normal. Já passam de 60 mil mortos ao redor do mundo. Alguns que a família não pôde fazer um funeral digno. Aqueles que tentaram fazer, teve um caso no Brasil, que foram 17, que foram pessoas fazer o sepultamento de um ente querido, voltaram 17 infectados, 3 já morreram. Teve outro caso que um filho foi sozinho fazer o sepultamento da mãe. Mas já tem casos de países próximos de nós aí, com mais dificuldade do que nós. O IML não está dando conta, o governo está comprando caminhão frigorífico para colocar os corpos até que se destine o que fazer. Você está brigando dentro da sua casa por causa de quê? Porque o suco ficou sem doce? Porque o feijão ficou um pouquinho salgado? Porque você não pôde comprar aquela sandália? Porque você não conseguiu sair no final de semana? Não briga por isso não. Tem coisa muito pior, tem coisa muito difícil, tem coisa muito mais complexa. Talvez você está brigando por coisa pequena, passageira. Nada justifica uma briga numa família. A família não foi feita para brigar. Então você que está ouvindo esta palavra nesta noite, transmitida pela Assembleia de Deus Central, e por outras igrejas que estão também levando a palavra até você, para um pouquinho e pensa. O profeta Abacuque, ele diz: eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Em nome de Jesus, meus irmãos, quando essa crise, quando essa pandemia passar, a igreja, ela vai viver um grande avivamento, porque os irmãos estão vendo o que é que o nosso Deus está fazendo na terra. Os irmãos estão vendo. Quando o profeta se rende ao Senhor, ele começa a trabalhar com outras hipóteses difíceis, com outras situações imaginárias muito, muito difíceis para um país de agricultura de subsistência. Israel não era a potência industrial que é hoje. O profeta Abacuque profetizou por volta do ano 600 antes de Cristo. Portanto, 400 anos depois do Salmo dos filhos de Coré. Lá os filhos de Coré disseram: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aqui o profeta já faz uma imaginação da área agrícola, e ele diz: ainda que a figueira não floresça. O comércio e a utilização de figos era muito importante para a alimentação de Israel. Já naquela época eles sabiam desidratar a fruta e fazer passas e fazer figos secos para durar muito tempo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Não tendo fruto na vide, não tem uvas. Não tendo uvas, cai a fabricação de vinho, que era o seu grande produto de exportação e consumo. Ainda que não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta. A oliveira produz azeitona, da azeitona eles produziam azeite. Ainda que toda essa possibilidade de produção agrícola e de industrialização dos seus produtos, ainda que isso tudo acabe, e ainda que saia da agricultura e vá para a pecuária, ainda que saia da lavoura e vá para o pasto, ainda que saia do celeiro e caia no curral, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca. Os irmãos, imaginem um país que vivia da agropecuária. E eu estou falando de Israel, mas o setor que tem
sustentado a economia nacional é o agro. Ainda hoje. Ainda hoje. Ainda que aconteça tudo isso, o salmista diz, ainda que seja assim, todavia eu exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia! Então eu estou pregando que ainda que vivamos a pior crise, o Senhor dos Exércitos está conosco. Você tem pessoas que já estão evitando assistir os telejornais. Tem pessoas que já estão evitando o noticiário, porque a mídia tem que informar. A imprensa tem que informar, é o seu papel, é o seu serviço. Graças a Deus pela imprensa livre. E eles têm que informar, só que as informações chegam em grande quantidade e velocidade, e parece que estressa a pessoa fica sem saber o que fazer, para de assistir o jornal um pouco, mas não fale mal da imprensa. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e dobre o seu joelho e fale com o Senhor. Fale com o Senhor o que você escutou no telejornal, e fale com o Senhor o que você leu na palavra. Do Senhor vem o refrigério, do Senhor vem o consolo, do Senhor vem o descanso, do Senhor vem a bênção, do Senhor vem a paz. Oh glória! Você está esperando paz do governo? Ô dó, vem não. Não. Você está esperando do prefeito? Você está esperando do governador? Tem não. Eles não têm nem para eles. Eles estão tentando arrumar um jeito. Deus os abençoe que eles consigam. Quem tem solução para a nossa vida é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. É Jesus, o Filho de Deus. Deus é o nosso refúgio. Deus está no meio. Deus está no meio da igreja. Deus está no meio da nossa família. Deus está no meio da sua casa. Deus está no meio. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Quando ele foi crucificado no meio. Mas quando ele ressuscitou dos mortos, diz-nos a palavra do Senhor, que ele se pôs no meio, onde os irmãos estavam, e diz, Pai seja convosco. Ele continua no meio da igreja, no meio da nossa vida, no centro, no comando da existência humana. Versículo 10, para concluir. Aquietai-vos. Sabei que o Senhor é Deus. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Aquieta o teu coração. Descansa o teu coração. Pastor, eu não consigo. É porque você não está buscando descanso no Senhor. A sua esperança não está em Deus. Pastor, o que eu posso fazer nessa situação? Ninguém pode fazer nada. Não tem remédio, não tem vacina, não tem vacina, não tem remédio. Tem isolamento social e higienização. Isso você pode fazer. O mais que você pode fazer é continuar adorando o Senhor, é continuar bendizendo o nome do Senhor, é continuar glorificando o nome do Senhor. A mesma força que você gasta para pensar o que é que você pode fazer, você gasta menos força ainda para cantar um hino. O mesmo tempo que você vai gastar pensando na solução para o mundo, você pode dobrar o seu joelho lá na sua casa e chamar sua esposa, e chamar o seu marido, e chamar seus filhos, e orar ao Senhor, e desligar os celulares, e sair da sala de televisão, e ir lá para um lugar, falar com Deus. Meus filhos, nós estamos precisando de Deus, o mundo está precisando de Deus. Aqui em casa está tudo bem, mas tem casa que está em luto, tem casa que está em recessão, tem casa que está em fome, tem casa que está em problema. Nós estamos aqui, vamos pedir ao Senhor para nos guardar e guardar os nossos vizinhos, e guardar a nossa cidade, e guardar o nosso estado, e guardar o Brasil, e guardar o mundo. Vamos buscar no Senhor, vamos buscar no Senhor, vamos buscar no Senhor. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza.
pelo que não temeremos. Pelo que não temeremos. Como eu vinha dizendo, a Assembleia de Deus e as outras denominações históricas passaram pelas duas grandes guerras. Passou pela era Vargas, passou pelo Estado Novo, passou pelo período democrático, passou pelo governo militar, passando pela redemocratização. As crises estão aí. As crises estão aí. A igreja passou pela hiperinflação. A igreja passou pela hiperinflação. Na crise mundial de 2008, nós estamos construindo a igreja de Itaoca. Não paramos de construir igreja, não paramos de reformar a igreja. A crise está assolando, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que cuida de nós. Os nossos filhos estão estudando, estão fazendo curso técnico, estão fazendo curso superior, estão trabalhando. A nossa casa está mantida. Deus está conosco, Deus está com você, Deus está com a sua casa, Deus está com a sua família. Deus se preocupa com você. E eu quero convidar o grupo de louvor para louvar a Deus com o último hino desta noite. Enquanto você pensa nessa reflexão, ainda que vivamos a pior crise, o Senhor dos Exércitos está conosco. Fala isso para sua esposa, minha querida esposa. Ainda que estamos na crise, o Senhor dos Exércitos está conosco. Fala isso para o seu marido, meu querido esposo. Ainda que o mundo está em crise, o Senhor dos Exércitos está conosco. Fala isso para os seus filhos. Meus filhos, nós não estamos podendo nem andar na rua, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Meus filhos não podem ir para a escola, nem para a igreja, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Nós temos Jesus, nós temos Jesus, nós temos Jesus, nós temos Jesus, nós temos Jesus para cuidar de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode perguntar: pastor, quer dizer que não vai morrer nenhum crente nessa pandemia? Eu acredito que vai. Eu acredito que vai morrer. Se já não morreu um bocado. Então para que essa certeza de fé? É porque nós não aceitamos Jesus de uma maneira covarde. Nós não aceitamos Jesus por covardia. Jesus, eu vou te aceitar e o Senhor me livra de todo problema. Não, Senhor. Jesus, eu vou te aceitar e o Senhor escreve meu nome no livro da vida. Jesus, eu vou te aceitar como meu Salvador, mas eu quero morar no céu. Oh glória, eu quero morar no céu. Então para nós não tem problema. Para nós não tem problema. Conosco está tudo bem. Porque se o Senhor Jesus permitir a nossa chamada, nós vamos chegar no céu. Se o Senhor Jesus permitir nós continuar aqui na terra, nós vamos continuar pregando o Evangelho. Nós não temos o que perder. Nós não temos o que perder. Não, Senhor. Se a gente continuar vivo, nós vamos continuar com Cristo. Se o Senhor nos chamar, nós vamos morar com Cristo. Por isso que o crente não se desespera. O crente confia no Senhor Deus Pai, no Senhor Deus Filho e no Senhor Deus Espírito Santo. Coloque-se de pé. Enquanto o grupo de louvor vai louvar o nome do Senhor, e depois nós vamos orar e vamos para casa abençoados em nome de Jesus. Que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Que seja
e o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Da oliveira pinta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estenda as suas mãos amigas e benfazejas sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Que nenhum mal te acometa, que nenhum medo te domine, mas que o Senhor nesta noite envie uma provisão de libertação para a sua alma, para o seu coração e para a sua família, e que vocês possam, aí dentro do recesso do seu lar, aí dentro da sua casa, que vocês possam se confraternizar em Deus e falarem um para o outro: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vamos superar esta pandemia, nós vamos atravessar essa turbulência, nós vamos romper esta adversidade, e quando estivermos do lado de lá, nós vamos dar o brado de vitória e vamos dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh glória! E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com a nossa cidade, seja com o nosso estado, seja com a querida pátria brasileira, seja com todos os habitantes do mundo, especialmente com aqueles que amam e aguardam a breve e maravilhosa volta do Senhor Jesus. E que aí na sua casa você diga comigo: amém. Agora chega mais perto aí, junta a sua família na sua casa. É a hora do grito de guerra, é a hora do grito de guerra. E eu quero que você dê o grito de guerra aí. Eu quero que você mande a selfie como o Fabinho pediu. Tem alguém que já mandou, parabéns Gabriela, você mandou, né? A família do irmão Luiz Carlos mandou. Mande também para o Fábio, ele tem um banco de dados, ele vai trabalhar isso aí. Tem também um vídeo de recordações da central. Gente, mas é cada uma recordação melhor do que a outra. Tem gente que melhorou muito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao nosso grito de guerra aí. Assembleia de Deus Central, orar sempre, desfalecer